Imagine comigo a cena. Agora você é Josué, um hebreu que acabou de chegar em Canaã e precisa medir um pedaço de terra que você recebeu. Mas a única ferramenta à sua disposição é o seu próprio corpo. O que você faria? Já parou para pensar como é fácil medir as coisas hoje? Temos réguas, temos trenas e até aplicativos que calculam a distância em segundos. Mas por muito tempo, as medidas do mundo estiveram diretamente ligadas à natureza ao nosso redor. O tempo era contado pelos dias e pelas fases da lua. Já as distâncias eram o próprio corpo como referência. Podemos ver isso em Gênesis 6,15, onde Deus orienta Noé sobre as medidas da arca. 300 côvados será o comprimento, 50 a largura e 30 a altura. A palavra côvado vem do latim cubitus, que significa cotovelo. O côvado é a distância do cotovelo até a ponta dos dedos, aproximadamente 45 centímetros. Assim, a arca de Noé teria cerca de 135 metros de comprimento. Outras partes do corpo também eram usadas como ferramenta para medir, algo que é muito útil, quando não temos, por exemplo, uma régua ou uma trena por perto. Vamos testar? Para isso, vamos considerar minha altura, 1,70 m. A mão aberta equivale a um palmo, em torno de 20 centímetros. Do dedo mínimo ao indicador, temos aproximadamente 15 centímetros. Um punho fechado, 10. 3 dedos juntos, 5. Um dedo, mais ou menos 1 centímetro. Já para calcular 1 metro, basta dar um passo. Então agora você tem uma super ferramenta de medida, o seu corpo. Agora voltando aqui para a Bíblia, encontramos outras medidas curiosas, como o lançamento de uma pedra ou a caminhada de um sábado, em Atos 1:12. Esta última medida correspondia a 1,5 km, cerca de 200 côvados. Com o passar do tempo, cada povo criou seu próprio sistema para medir. Os romanos, por exemplo, usavam o pé. Já os gregos, o estádio, cerca de 185 metros. Aqui no Brasil colonial, a referência era a légua, aproximadamente 6 km, que é a distância que se percorria a pé em 1 hora. É dessa unidade que nasceu a expressão bota de 7 léguas, presente em contos tradicionais europeus, como o pequeno polegar. Algumas medidas regionais continuam vivas e são muito usadas, como por exemplo o hectare, 10.000 metros quadrados, ou o alqueire, que equivale de 24 a 48.000 metros, dependendo da região. Essa falta de padrão na forma de medir sempre foi um problema. Basta pensar nas tomadas, nos carregadores de celular, ou até no lado da rua em que se dirige. Tudo pode mudar de acordo com o país. Agora imagine a confusão que era nos tempos mais antigos. Se uma pessoa com 1,80 m encomendasse 10 palmos de linho, poderia receber apenas 8, se o vendedor fosse alguém com uma estatura menor. No final do século XVIII, durante a Revolução Francesa, nasceu a ideia de ter uma medida universal, o metro. Em 1791, definiu-se que ele seria a 10.000.000ª parte da distância entre o Polo Norte e o Equador, medida ao longo do meridiano que passa por Paris. 2 astrônomos, Jean-Baptiste Delambre e Pierre Méchain, receberam a dificílima missão. Foram 7 anos de medições, cálculos, enfrentando guerras e obstáculos, até que em 1799 o primeiro metro padrão estava pronto, feito de platina, um metal que sofre a menor dilatação linear, garantindo assim mais precisão. Essa iniciativa revolucionou a ciência e o comércio. Hoje, o metro é definido de forma ainda mais precisa, com base na velocidade da luz no vácuo. O sistema métrico é prático por ser baseado em múltiplos de 10. Ele foi adotado pela maior parte do mundo, com exceção dos Estados Unidos, Mianmar e Libéria, que ainda usam um sistema imperial, que é baseado em pés, polegadas, libras e galões. O sistema imperial já gerou grandes prejuízos. Um bom exemplo foi o do planador Gimli,
Em 1983, um Boeing 767 novinho que ficou sem combustível a 12 mil metros de altitude, por erro de conversão entre libras e quilo. Outro caso que gerou muita polêmica foi quando, em 1999, a NASA perdeu uma sonda de 125 milhões de dólares pelos mesmos motivos. Uma parte da equipe usava o sistema métrico e a outra o sistema imperial. Aqui no Brasil, adotamos o metro como padrão, mas é muito comum se deparar com medidas imperiais como a polegada, que tem aproximadamente 2,54 centímetros e que ainda é usada em telas de TVs, computador. Por exemplo, se você quiser saber o tamanho de uma TV de 40 polegadas, basta multiplicar 40 por 2,5, aproximadamente 1 metro de comprimento. A medida é feita na diagonal. Atualmente, temos recursos extremamente precisos para medir. O metro já não depende só de uma barra metálica, que fica lá em Paris, mas da própria luz. O segundo, que antes estava ligado à rotação da Terra, hoje é medido por relógios atômicos, tão exatos que atrasam apenas 1 segundo a cada 30 milhões de anos. É essa precisão que permite o funcionamento do GPS no celular. As medidas modernas estão em todo lugar. Relógios inteligentes monitoram passos, batimentos cardíacos e até o sono. Ciclistas registram suas rotas com aplicativos como Strava. Motoristas de aplicativos dependem do Google Maps e do Waze, por exemplo, que calculam distância em tempo real. Na construção civil, trenas digitais a laser fazem medições instantâneas. E com a câmera do seu celular já é possível medir cômodos inteiros de uma casa. Se antigamente usávamos o côvado, palmos e léguas, hoje conseguimos calcular tanto o infinitamente pequeno quanto o gigantesco. No laboratório usamos o nanômetro, que tem precisamente 1 bilionésimo de 1 metro, para medir estruturas como o DNA ou espessuras de chips eletrônicos. Da palma da mão às estrelas, tudo pode ser medido. Quer aprender mais sobre medidas e com base no design inteligente e uma cosmovisão bíblica? Você encontra no livro Criação Revelada, link na bio. Então, da Arca de Noé ao GPS, da légua às medidas astronômicas, a humanidade sempre buscou compreender e organizar o mundo ao seu redor. Se você gostou desse conteúdo e quer aprender muito mais curiosidades que unem ciência e Bíblia, inscreva-se no nosso canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até a próxima!